Boa tarde, crianças! Vamos lá estudar mais um pouquinho, fechar nossa semaninha aí com chave de ouro? Então, bora lá comigo. Peguem aí a apostila de vocês, páginas 50, 51 e 52. Coloquem a data de hoje, tá? Para marcar as páginas que foram trabalhadas. A tia André quer esclarecer uma situação aqui que aconteceu. Na aula passada, em que nós falamos um pouquinho sobre essa fábula, a fábula em versos sobre o burro cantor, o rico cantor, na hora de contar as estrofes, a tia André fez confusão e contou errado, fez a separação aí de alguns versos em uma estrofe. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Vamos recontar as estrofes, ó. Já expliquei que estrofe é o bloquinho, o conjunto de versos, que é separado por um espaço maior para que venha outra estrofe. Então, vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3. A estrofe 3, a tia Andréia tinha dividido ela em duas. Está errado, tá, pessoal? Vamos recapitular este aprendizado aí, tá bom? Então, a estrofe 3 da fábula O Burrico Cantor, ela é composta por 4 versos, diferente das outras estrofes desta fábula, que é composta apenas por 2 versos, tá bom? Então, esta aí foi uma estrofe diferente, ok? Então, continuando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, quantas estrofes tem a fábula Burrico Cantor? 14, tá? E não 15. São 14. Ó, 14 estrofes. E quantos versos? A quantidade de versos continua a mesma que a tia Andréia tinha falado, ó. Temos 30 versos, ok? Então, 14 estrofes e 30 versos. Agora a gente pode prosseguir para realizar a atividade de hoje, ó. Eu estava preocupada, porque quando eu repassei a minha aula, eu vi que eu tinha falado errado, que eu tinha juntado, separado aquela estrofe ali, e não era. Então, agora está até esquecida a situação, ok? Então, bora comigo. Palavras de cá para lá. Estrofes, versos e rimas. Vamos revisar, fixar mais o nosso aprendizado sobre estrofes, versos e rimas, que é o que a tia Andréia tem falado muito nesses últimos dias. Atividade 1. Antes de começar a atividade 1, vamos relembrar aí nessa caixinha de texto amarelinha, ó. Verso é cada linha do poema, não é, pessoal? A tia Andréia não já disse isso? E estrofe é cada bloquinho de versos evidenciado por um espaço em branco. Não é isso que eu expliquei? Então, peguem aí o marca-texto e passa nessa caixinha de texto, que essa é uma informação importante para nós realizarmos a nossa avaliação, tá bom? Então, vamos lá. 1. A história do Burrico Cantor é contada em versos. Por isso, este texto pode também ser chamado de narrativa poética. Não é o que a tia Andréia tem dito para vocês esses dias aí? Vem dizendo que a fábula em versos também pode ser chamada de narrativa poética. Então, conte e registre a quantidade de estrofes. Qual que é a quantidade de estrofes que a gente viu aí? Ó, quantas estrofes tem? 14. Quantos versos? 30. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, ó, no quadradinho da estrofe, 14, no quadradinho dos versos, 30, ok? Releia esta estrofe e circule as palavras que rimam. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar,
Ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Geralmente, a rima de um poema, ou de uma narrativa poética, ou de uma fábula em verso, geralmente a rima vem na última palavrinha do verso. Então, aí, ó, nessa estrofe aí, quais são as palavrinhas que rimaram? Você vai circular elas, tá? Tia Andréia não vai falar não, que tá muito fácil. 3. Complete o quadro conforme o exemplo. A gente vai completar o quadro de acordo com o exemplo, retirando as palavrinhas que se encontram na fábula do burrico cantor, tá? Não é para inventar, não, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Atribulada, folgada. Aí, aqui, ó, quando fala outras rimas, aí sim você vai procurar aí, de acordo com seus conhecimentos, uma palavra que rima com atribulada e folgada. Ó, estrelada. Olha que todas elas terminaram com ada, tá vendo? Isso é rima, tá bom? Afinação. Você vai lá no poema, lá na fábula, em versos, e vai ver aonde está a estrofe com o verso que termina com a palavrinha afinação e achar a palavrinha que rima aí. E depois aqui, você vai, aí sim, você vai colocar uma palavrinha que rima, termina com som, tá bom? Cantar. Você vai ver a palavrinha que rima com cantar lá na fábula e depois colocar uma outra palavrinha aqui que rima com cantar e termine com ar, tá bom? Aqui você vai buscar a palavrinha que rima com original, ou seja, termina ou tem o mesmo som que ao, tá bom? E colocar uma palavrinha que você conheça que rima com essas palavras, tá? A última, você vai lá na fábula em versos do burrico cantor e vai pegar uma estrofe que não foi trabalhada aí, vai colocar as rimas dela aí e depois vai colocar uma outra rima aqui que rime, que faça o mesmo som no final da palavra que as outras duas palavrinhas que você colocou, tá bom? Agora, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos, recapitular, revisar sobre o que a tia Andréia vem falando, de aspas e travessão. Olha só, aqui nós temos as aspas. A aspa, ela tem essa barriguinha para baixo, quando ela abre a fala de alguém, e a barriguinha voltada para cima, quando ela fecha a fala de alguém, ou seja, quando começa e quando termina a fala de um personagem ou de uma pessoa em um determinado texto, ok? E temos o nosso famoso travessão, que também indica a fala de um personagem. Tá joia, pessoal? 4. Releia este trecho do texto e sublinha a fala do burrico. Então, vamos lá, ó. Carregado ia o burrico, muito triste com a vida. Para esta vida cansativa, deve haver uma saída. Então, a gente aprendeu que a fala do personagem, ela vem seguida ou do travessão ou vem entre aspas. Então, neste trecho aí, qual que é a fala do burrico? Você vai sublinhar, dar um traço colorido debaixo na frase que é do burrico. Preste atenção, hein? Nesse caso aí dessa narrativa poética, na fábula em verso, a fala do personagem não vem com travessão, ela vem com aspas, tá bom? Tia Andréia já ajudou, hein? Letra A. Foi utilizado um sinal para indicar a fala desse personagem. Que sinal é esse? Pinte-o no trecho. Você vai pegar o lápis de cor vermelho e vai pintar o sinalzinho que indica aí que é a fala do personagem, que é a fala do burrico. A tia Andréia já falou que nesse caso são as aspas, tá bom, pessoal? Então você vai lá e vai colorir aqui, ó, neste trechinho aqui,
as aspas da cor vermelha, tá bom? Para destacar. Letra B. Volte à fábula e contorne o outro trecho que apresenta aspas e que, portanto, é fala do personagem também, é fala do burrico. Então, lá no texto, você vai voltar e também marcar lá de vermelho, aonde tiver as aspas, que vai indicar a fala do personagem, ok? Para você saber a diferença. A fala do narrador não tem aspas, e onde estiver aspas, é a fala do personagem, ou seja, do burrico, ok? Vamos ler a caixinha de texto agora. Além de travessão, a fala de personagens pode ser indicada entre aspas. A gente faz assim, ó. Geralmente a gente tem esse código, assim, esse símbolo com as mãos, de quando a gente quer falar algo entre aspas. Tá bom, pessoal? Por isso que a tia Andréia fica assim toda hora. Peguem o marca-texto de vocês e passam aqui nessa caixinha de texto também, porque essa é uma informação importantíssima para a nossa avaliação, tá bom? Continuando aí. 3. 5. Procure em livros, na biblioteca ou em casa, ou até mesmo pela internet, mas nesse caso você vai ter que recortar, tá bom? Trechos em que o travessão ou as aspas são usados para indicar a fala de personagens. Aliás, pessoal, não tem que recortar nada. Desconsidera aí. Você vai ter que copiar um desses trechos aqui. Então, pode sim pesquisar pela internet. Aí você vai copiar na íntegra. O que é isso, tia Andréia? Que palavra nova é essa? Na íntegra, quer dizer, do jeitinho que está lá, do jeitinho que você leu, que você visualizou, você vai copiar aí. Se tem aspas, abre aspas, copia bonitinho, finaliza com aspas e o pontinho final, do jeito que está lá, tá bom, pessoal? Com letra bonita, caprichada. Imagine só. Imagine uma conversa entre o burrico e o canarinho e registre-a utilizando aspas ou travessão para indicar a fala deles. Então, você vai poder escolher, ou você vai fazer uma narrativa usando aspas, a fala do narrador e aspas, ou você vai usar a fala do narrador e o travessão, que é o que a tia André indica, que eu acho mais fácil para vocês por enquanto, tá bom? Fazendo a fala do narrador, seguida do travessão, onde vai entrar a fala do personagem, tá bom? Depois que você fizer aí, criar essa conversa muito legal, esse diálogo, você vai fazer um desenho aqui desse espaço em branco dos dois personagens, como se eles estivessem conversando um com o outro. Capricha na escrita da letra, façam as iniciais maiúsculas, tá? Faz o travessão bonitinho e o desenho caprichado e com aquele colorido que vocês sabem que a tia Andréia gosta, hein? Ó, eu não quero letra tremida como se passou em um terremoto na sua casa, não, tá bom? E nem o colorido tudo rabiscado, saindo fora dos contornos, não. Capricha, hein, pessoal? Então, agora a gente vai para a matemática. Também na apostila, páginas 46, 47 e 48. E hoje daremos início a mais uma unidade, que é a unidade 6. Números, probabilidades e medidas. Então, preste atenção, o que a gente vai ver? Aqui está um resumo do que nós vamos aprender, ó. Você vai conhecer os números maiores do que 100, fazer previsões e dizer se pode ou não acontecer algo. Vai fazer adições usando o quadro de ordens, que é o quadro posicional, descobrir os segredos das sequências de figuras e números. Vai usar a régua para medir em centímetros e conhecer o metro. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre medidas de comprimento também. Olha que legal!
Então, bora lá comigo. Vamos começar. Construindo a centena. Márcia faz salgados e doces para a festa. Fernanda está fazendo uma encomenda para o aniversário de sua mãe. Então, vamos lá acompanhar o diálogo delas aí nos balõezinhos, ó. Bom dia, Márcia. Quero 100 de empadas e 100 de brigadeiros. Bom dia. Para que dia, Fernanda? Para o próximo sábado. Obrigada. Então, olha só. Temos aqui um calendário. E esse calendário está marcando o quê? O mês de outubro. Então, a conversa delas, o tempo em que elas estão, é no mês de outubro e não fala qual ano, mas a gente tem que interpretar aí a imagem para entender, ó. E ela falou que é no próximo sábado, mas ela não disse qual dia que ela estava, não é mesmo? Então, se é o próximo sábado de outubro, quer dizer que pode ser em qualquer uma dessas datas de sábado aqui, ó. Ou 3, ou 10, ou 17, ou 24, ou 31, tá bom? E quando Márcia fala 100 de empadas e 100 de brigadeiros, o que vem na cabecinha de vocês aí? Pensa na palavra cento. Cento. Cento vem de quê? Vocês acham que está associada a qual quantidade? 100, ó. Cento. Quando a gente vai ler um número, a gente não fala 102, 103. Então, 100 de empadas corresponde a 100 empadas. Entenderam, pessoal? Então, vamos embora para frente. Diga aí. Fernanda encomendou 100 de brigadeiros. Você sabe quantos brigadeiros Márcia vai fazer para ela? Tia André acabou de dizer, ó. Se 100 tem 100, então quantos brigadeiros a Márcia vai fazer para ela? 100 brigadeiros, não é mesmo? Observe o calendário na parede. Nós fizemos isso, ó, a gente é esperto. Em que mês a mãe de Fernanda faz aniversário? Qual que é o mês que está lá no calendário, ó? Olha lá, no mês de outubro, não é mesmo? E em dia que pode ser o aniversário dela? Tia Andréia já explicou para vocês que poderia ser em qualquer dia que caísse no sábado? Ou seja, poderia ser no dia 3, 10, 17, 24 ou 31. Ok, pessoal? Só um minutinho aí que eu preciso tomar um pouquinho de água. Continuando aí. Agora, você vai conhecer melhor os números formados por 3 algarismos. Além de unidades e dezenas, eles têm também centenas. Então, tem números escritos apenas com unidades, tem números escritos com unidade e dezena, e tem números escritos com unidade, dezena e centena. E assim sucessivamente a gente vai aprendendo, tá bom? Márcia organizou os brigadeiros de 10 em 10 em uma caixa. Escreva o total de dezenas e de brigadeiros a cada linha. Então, se pediu a cada linha, ó, ela organizou em cada linha os brigadeiros de quanto em quanto? De 10 em 10. Não foi isso que falou aqui no nosso enunciado? A gente tem que interpretar o que está pedido na atividade para entender aqui na cabecinha e depois dar a resposta, tá bom, pessoal? Então, se for preciso ler 1, 2, 3 vezes, você leia, faça a explicação oral aí com o adulto que estiver te acompanhando, para depois realizar a resposta escrita, tá bom? Então, ó, vamos conferir mesmo se tem 10 em cada linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdade, né?
Então, agora a gente vai contar o total de cada linha, colocar a quantidade de dezenas e a quantos brigadeiros correspondem. Ó, a tia Andréia vai pôr o exemplo. Então, na primeira linha, nós temos uma dezena, que é igual a quantos brigadeiros? 10. Depois você vai contar aqui duas dezenas, que é igual a quantos brigadeiros? 20 brigadeiros. E assim, sucessivamente, você vai respondendo até a última linha aqui, tá bom? Depois que você fizer essa atividade, vai responder aqui para mim, ó. Quantas dezenas de brigadeiros são? Quantas dezenas deram? Aí você vai ver o total aqui, ó, que deu na última linha e colocar aqui. Quantos brigadeiros são no total? Aí você vai pôr para mim também. Lembrando que 10 dezenas formam uma centena. Então, se eu tenho 10 dezenas, forma uma centena. E lá no material dourado, eu vou juntar essas 10 dezenas e trocar depois por uma placa que vale 100, que corresponde a 100. A Andréia já vai mostrar isso para vocês numa outra aula, tá bom? Para vocês entenderem. Quando a gente está na unidade, que junta 10 unidades, a gente não pega os cubinhos e não troca por uma barrinha que corresponde a uma dezena? A mesma coisa acontece com as dezenas. Quando a gente junta 10 barrinhas, elas não somam 100, aí a gente junta essas 10 barrinhas e troca por uma centena, que é a plaquinha do material dourado, tá bom, pessoal? Então, olha só a caixinha de texto. São 100 brigadeiros ou uma centena de brigadeiros. Podem pegar o marca-texto de vocês e passar aí, tá? Que 10 dezenas formam uma centena. Aqui também a tia Andréia quer que passe o marca-texto, ó. 10 dezenas formam uma centena. Tá bom, pessoal? Lápis na mão. Estas fileiras estão arrumadas com uma dezena de empadas em cada uma. Conte as fileiras e descubra quantas empadas são. Então, você vai contar as fileiras, ó. Não tem 10 empadas em cada fileira? Vamos conferir aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdade, né? Tá certinho. E quantas fileiras tem? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 fileiras. Eu já sei que em cada fileira tem 10. Quantas empadas são ao todo, então? São quantas? Você vai colocar aí para mim, tá bom? E você já sabe que cada dezena corresponde a... Cada dezena corresponde a 10. Então, 10 mais 10 mais 10, até dar 7 vezes, vai somar quanto aí, pessoal? Presta atenção, hein? Quantas dezenas que faltam para completar uma centena de empadas? Aí você vai me dar a resposta aí. Tenho certeza que você já descobriu daí. Então, matemática termina aqui e eu vou agora explicar para vocês a nossa aulinha de literatura de hoje. A tia Andréia trouxe como proposta para vocês o livrinho em PDF com a Turma da Clarinha e Codalino, em Desperdício Tem Cura. Tia André, por que os livrinhos têm sido todos voltados para a natureza, para a gente cuidar da natureza? Por quê? Estamos no mês em que teve o dia da comemoração do meio ambiente. E a gente tem que, e está sendo trabalhado também, pedido para a gente falar muito sobre cuidar da nossa casa comum. O que é a nossa casa comum? É o meio ambiente que a gente vive nele, não é? E o que é o meio ambiente? É todo lugar de convivência onde nós estamos, dentro da casa da gente, na pracinha, na floresta, no sítio, na natureza, na igreja, na escola, qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos que cuidar para que a gente possa voltar nele e ter esse lugar limpo,
conservado, para a gente poder usufruir dele novamente, não é mesmo? E principalmente o meio ambiente relacionado à natureza. Então, aqui a mensagem do livro é uma mensagem muito bacana que fala sobre o cuidado aí com a água, com o desperdício que a gente tem que ter. Não ficar debaixo do chuveiro tomando banho toda a vida com o chuveiro aberto enquanto ensaboa, banhos prolongados. Ao escovar os dentes, a gente deve fechar a torneira, abri-la só quando for bocejar para poder lavar a nossa boquinha. Ao lavar as vasilhas na pia, fechar a torneira quando está ensaboando para que a água não escoe toda a vida. Ao lavar o carro, de preferência com balde ou com mangueira que tenha aquele dosador na ponta e que feche enquanto ensaboa o carro. Enfim, usar de várias alternativas que podemos conservar a água e evitar o desperdício para que todo mundo possa ter água para usar, não é mesmo? E a natureza agradece com isso. Então, depois que você ler o livro, pessoal, outra coisa que a tia Andréia quer falar aqui. Quando a tia Andréia coloca o livro em PDF, não é para imprimir, não, tá bom? Você pode ler pelo computador ou pela telinha do celular da mamãe, tá? Não é para imprimir o livro, apenas para ler. Depois que você lê, você vai fazer uma conversa informal junto com o adulto que estiver te acompanhando, vai conversar sobre qual que é o assunto que falou nessa história, qual foi a mensagem principal, quem foram os personagens, onde que a história aconteceu. Tá bom, pessoal? E o que a gente pode fazer para poder evitar esse desperdício de água, tá bom? Feito isso, aí sim você vai fazer a atividade proposta aqui para a tia Andréia, tá? Depois de tudo isso, você vai escrever aqui para mim qual que foi a mensagem que a história passou para você, tá? Qual foi a mensagem principal que essa história deixou aí para você. Depois de feito isso, atividade 2 é um joguinho dos 7 erros, onde também não precisa imprimir colorido, não tem necessidade nenhuma de ser colorido, tá? A tia Andréia já imprimiu aqui em casa, em preto e branco, não atrapalha achar os 7 erros, muito pelo contrário, eu acho que ficou até mais nítido, tá bom? Eu coloco a atividade aí colorida, porque eu tenho ela disponível para mim no colorido, mas não necessariamente tem que ser colorida não, tá bom? Dá para fazer perfeitamente ela em preto e branco. E é isso aí. Depois que vocês acharem os 7 erros, vocês vão fazer a lista desses 7 erros aqui embaixo para mim, ó. Igual a gente fez na apostila lá com o jogo dos 7 erros do burro, vocês lembram? Aqui também a gente vai fazer dessa forma. Espero que vocês gostem, tá, da história. E encerramos mais uma semana de estudos. Eu te desejo um maravilhoso final de semana. Descansem bastante, brinquem bastante, assistam filmes com sua família, façam aquela pipoca deliciosa para comer em família, assistindo o filme, tá bom? E estejam com as energias renovadas para estarmos juntinhos na terça-feira da semana que vem, porque no dia 30 é feriado, tá bom, gente? Não tem aula no dia 30. Aliás, no dia 29 é feriado religioso, do padroeiro da cidade, São Pedro e São Paulo. Então, não vai ter aula neste dia. É recesso escolar, é feriado, tá bom? E é isso. O gabarito com as correções, a tia Andréia vai disponibilizar, como sempre, no nosso e-mail da turma e também pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus e até semana que vem com as nossas energias renovadas. Tchau, tchau, pessoal!